Reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ela trouxe algumas mudanças, né? Importantes mudanças, na verdade, em relação às férias. Em 2017 foi aprovada a Lei 13.467. Antes, as férias elas não tinham regras para o início de gozo. Ou seja, o empregado poderia iniciar suas férias na sexta-feira, em qualquer dia da semana, independente de ser próximo ao final de semana, independente de ser véspera de feriado. Alguns sindicatos, eles traziam uma previsão, um impedimento, tá? Convenções coletivas já tinham algum impedimento. Mas a nível de legislação da CLT não tinha nada previsto. Caberia o empregador definir a data, independente se no início, fim ou meio da semana, não tinha nenhum problema. Só que aí a reforma trabalhista ela mudou isso, né? Porque a ideia é que quando você programa férias próximo ao dia de repouso ou véspera de feriado, acaba ficando um pouco ruim para o trabalhador, né? Que ele já estivesse perdendo aquele dia que já era certo para ele ter aquela folga, né? Então a ideia é evitar esse tipo de situação. A reforma trabalhista ela trouxe como previsão que o empregador ele não poderá definir férias, né, no período de 2 dias que antecede a feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Ou seja, aquele dia da semana, aquele 7º dia de trabalho, normalmente é o domingo, né? Tem atividades que tem uma escala e aí ele vai ter um dia diferente de repouso, um dia de semana. Mas a norma é assim, 2 dias antes do repouso ou 2 dias antes do feriado, até nesses 2 dias que antecedem, não pode programar férias. Então, toda vez que o RH vai conceder férias ou programar férias, comunicar ao empregado com aquela antecedência de 30 dias, já tem que olhar o calendário e ver se aquela data tem um feriado próximo ou se está muito próximo à data do repouso. A outra possibilidade foi da empresa poder, desde que haja concordância, como eu citei agora há pouco, do trabalhador, parcelar as férias em até 3 períodos. Porque, assim, as férias é um direito que a sua previsão inicial é que seria concedida de uma só vez. Tinha algumas exceções que pudesse parcelar as férias, mas, regra geral, não tinha como parcelar as férias. Com exceção, principalmente, das férias coletivas, que é uma particularidade. Férias coletivas, ela sempre teve a possibilidade de parcelar, porque são as férias especiais. Mas a situação normal tirava de uma vez só, podia até fazer a venda do abono, né, converter um terço em abono, mas tinha que tirar de uma única só vez. Então, a reforma trabalhista ela trouxe a possibilidade de dividir em 3, mas só que assim, ela trouxe a possibilidade, além de ter a concordância do trabalhador, precisa atender a alguns outros critérios, que são estes aqui. Então, não posso ter parcelamento de férias com número inferior a 5, tá? E dentro do meu acerto, um vai ter no mínimo 14. Aqui tem, por exemplo, eu posso fazer 15 mais 5, mais 10, posso, porque eu atendi uma de no mínimo 14 está aqui, e as outras são maiores que 5, beleza. Eu posso fazer 20 mais 10? Posso, porque tem uma aqui superior a 14, ou 14 acima de 14, e aqui é maior que 5. 14,97, poderia ser 14,88, 14,7, enfim. Eu poderia ter N situações. Sempre que tiver maior que 5 e uma igual ou maior que 14 e no mínimo 5, a gente pode fazer o parcelamento. Aí vem uma observação. Lembra que tem empregados que perdem direito às férias? Então, eu posso ter empregados que só tem direito a 24, tá? Então, no que eu definir o parcelamento, eu vou ter que observar se eu vou conseguir, dentro dessa sistemática, atender 14 e 5, no mínimo. E se o empregado só tiver direito a 18 ou 12, né? O empregado que faltou o ano só tem direito a 12, então tá fora, não tem como parcelar. E não vai atender o mínimo de 14. Um empregado que tem 18, o mínimo é 14, sobra 4, também não dá. Então, se ele tiver acima daí, ou seja, a partir de 19 em diante, aí sim a gente começa a ter a possibilidade de parcelar, ok? E aqui ele diz o que não pode, ó, 10, 10 e 10. Por que não pode? Porque cadê o mínimo de 14? Não tem. 12, 10 e 8 também não tem o de 14. 26 e 4. 14 ok. 5 ok. Mas esse aqui ó, tá menor que 5, então não dá para fazer. Então é sempre assim. Quando eu quiser parcelar, entrou em acordo de parcelar, agora é a análise de como parcelar para atender as duas condições. Outra mudança da reforma trabalhista. Antes da reforma trabalhista, os empregados menores de 18 e maiores de 50 anos não podiam ter fracionamento de férias. Então, a reforma trabalhista ela revogou o artigo do decreto que previa essa regra. Então, a partir do momento que ela tirou essa regra da CLT, os trabalhadores passaram a seguir a mesma regra dos demais. Então, pode fracionar, inclusive, menor de 18 e maior de 50.
O menor de 18 tem algumas regras em relação a férias junto com o período escolar, tem que ver se ele é aprendiz, tem que ver o programa de aprendizagem, tudo isso, tá? Mas a regra geral de parcelar não tem mais aquela proibição. O empregado estudante, é por isso que eu falei da situação, porque há um artigo na CLT, quando ele diz que o estudante menor de 18 anos ele tem direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares. Então, tem que ter um cuidado com isso aqui, no momento de conceder as férias, mesmo que faça o parcelamento, porque se há uma legislação pedindo que estabeleça que programe as férias junto com as férias escolares, se eu fizer um fracionamento, eu vou ter que ver essa possibilidade de forma que atenda também a condição de ele ter o gozo de férias junto com o período escolar. Então, normalmente as empresas não aplicam para o menor de 18 em função dessa sistemática desse outro artigo. Porque, assim, como eu falei, a gente tem a regra geral das férias, mas tem algumas particularidades, tá? Tinha essa aqui, menor maior de 50, não tem mais, mas em compensação tem essa aqui. E o jovem aprendiz, o aprendiz, ele também tem uma outra condição que precisa ser atendida. Mas uma mudança com a reforma trabalhista foi o trabalho a tempo parcial. É aquele que antes ele tinha um limitador, né? Quem trabalhava até 25 horas semanais era considerado jornada a tempo parcial. E quem tinha jornada a tempo parcial, ele tinha uma tabela exclusiva na CLT para férias. Não era férias de 30 dias. Era uma férias proporcional. Então, férias com quantidade inferiores a dias. Porque ele não trabalhava uma jornada considerada total. Aí a reforma trabalhista também ela mudou essa regra e ela passou a permitir conceder as férias normais a esse tipo de trabalhador. Então, ele passa a receber férias normais de 30 dias e, inclusive, ele pode converter também a abono pecuniário as férias. Um terço era outra regra que não podia. Ele não poderia converter férias. Então, com a reforma trabalhista, ele passou a ter esse direito.